Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que está assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Você pode conferir depois todo o capítulo 7, ou pelo menos os versículos 1 ao versículo 10, que trata da história desse centurião que tinha um escravo, um servo, a quem ele muito amava, mas esse servo estava muito doente, e esse centurião, então, ouvindo que Jesus estava naquelas cercanias, ele pediu que Jesus pudesse ajudar o seu servo, pudesse curar o seu servo. Essa história é muito interessante, porque trata-se de um homem que não fazia parte do povo de Israel. Era um centurião romano, um estrangeiro, um gentil, mas que cria no poder de Jesus. E ele então pede a Jesus que pudesse ir até a sua casa para então curar o seu servo. Estou resumindo a história. Quando Jesus aceita o pedido do centurião e começa a se aproximar da casa desse homem, o centurião então manda um outro recado para Jesus, dizendo-lhe que ele não era digno para receber Jesus em sua casa, porque ele sabia que um judeu não podia entrar na casa de um pagão, de um gentil, porque senão ele seria contaminado. Então, para evitar que Jesus fosse contaminado, o centurião então disse-lhe que ele não era digno para receber Jesus e que Jesus poderia dar uma ordem, simplesmente uma ordem, e o servo dele seria curado. Jesus então se admira com a fé desse homem, e isso está no versículo de número 9, quando ele diz: ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Pois bem, nem mesmo na comunidade de fé, a comunidade de Deus, houve uma manifestação de fé do tamanho deste centurião. E eu quero destacar aqui algumas virtudes que acabam por agradar o coração do nosso Deus. E essas virtudes foram manifestadas por esse homem pagão, gentil, mas que cria no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele demonstra o amor ao próximo. E esse próximo dele não era um igual, não era um par seu, não era um outro centurião, nem mesmo um soldado seu. Era o seu escravo. O texto nos diz que o centurião amava muito esse escravo, esse servo, que estava doente quase à morte. E ele se preocupou muito com a vida e com a saúde do seu servo. Manifestou assim esse amor, essa dedicação a alguém que era muito socialmente considerado inferior a ele. Ele manifestou esse amor ao necessitado. Ele manifestou esse amor àquele que não tinha condições, não tinha recursos para conseguir ajuda para si mesmo. Meu amigo, minha amiga, esse é o tipo de amor que agrada o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o próximo, e esse próximo com necessidades, com carências, e amamos a vida desse próximo e nos desdobramos para que esse próximo a quem nós devemos amar consiga auxílio, consiga ajuda para sair da sua situação. Essa é uma virtude que agrada o coração do nosso Deus. Há muitas pessoas que precisam receber o nosso amor e estão ao nosso redor. E muitas dessas pessoas estão em estado de carência, de grande carência, e precisam do nosso amor e precisam da nossa ajuda, precisam da nossa intervenção. É por isso que nós precisamos prestar atenção ao nosso redor e ter a disposição de manifestar o amor de Deus, porque nós já recebemos esse amor de Deus e o Senhor Deus quer que nós distribuamos esse amor a todos aqueles que estejam ao nosso redor.
A outra virtude que nós encontramos aqui, que agrada o coração de Deus, é a generosidade desse centurião. Veja, amado amigo, amada amiga, que esse homem, ele tem o seu escravo dentro da sua casa, ele pede ao Senhor Jesus que vá ao encontro dele, que o visite na sua casa, ele quer que o seu servo seja atendido pelo Senhor Jesus, ele abre as portas da sua casa, ele se submete à pessoa de Jesus para que seu servo pudesse ser curado. Enfim, ele apresenta um coração enorme, um coração grande em relação ao seu servo. E também é interessante que ele pede aos judeus que pudessem interceder por ele. E os judeus intercedem por esse centurião, porque como nós não lemos o texto todo, então depois você pode conferir, esse homem já ajudava os judeus, ele já ajudava na causa dos judeus, na construção da sinagoga. Ele já era um homem conhecido entre os judeus, ele era muito generoso. Meu amigo, minha amiga, essa outra virtude que agrada ao nosso Deus. O Senhor não gosta de pessoas ávaras, o Senhor não avarentas, o Senhor não gosta de pessoas, não se agrada de pessoas mesquinhas, egoístas, mas o seu coração se abre para aquele que é generoso, porque Deus é generoso. O Senhor Deus é um Deus generoso e é por isso que Ele também aprova, se agrada daquele que tem o seu coração cheio de generosidade. No versículo 4 e 5 nós lemos assim: estes judeus, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: o centurião é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Prova da sua generosidade. Em último lugar, a virtude da humildade. Quando ele entende que ele não é digno de receber a Jesus e pede para que Jesus dê uma ordem para que o seu servo fosse curado. Humildade, nós encontramos a generosidade e o amor ao próximo. Para que nós possamos agradar o coração do nosso Deus, que possamos cultivar essas virtudes também, porque assim o Senhor se admirará da nossa fé. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica dominical e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa agradar o coração de Deus, cultivando na sua vida essas virtudes do amor ao próximo, da generosidade e da humildade. E certamente o Senhor abençoará a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.